E aí, pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Renda Vitalício. Vou estar falando para vocês um pouco sobre como novembro costuma ser o melhor mês do Bitcoin e como isso pode afetar nossos investimentos, né? Como podemos aproveitar da melhor forma, né? Sobre isso, eu estou aqui com a CoinGlass, que ela mostra o retorno do Bitcoin dividido em várias formas, né? Tem desde retornos diários, retornos semanais, mensais e trimestrais. Vou estar falando um pouquinho sobre novembro, né? E como a gente pode ver, novembro é o que tem a melhor média. Em que novembro tá bem que eu vou pegar de amarelo, olha aqui para ficar mais ressaltado, e que tem a melhor média, que é 44%, né, ali, é, do retorno. Mediana é quando eu pego a metade deles e divido por 12, então eu desconsidero mediana, né, costumo pegar mais a média, que é nosso melhor parâmetro. Então, a gente vê que novembro costuma ser justamente o melhor mês do Bitcoin, né, e em seguida vem atrás aí de outubro que passou, inclusive eu fiz um vídeo, né, falando sobre isso e aparentemente estava certo, né? Porque outubro fechou aí com 10%, né? E fechou positivo. Então, de certa forma, a gente tem acertado em algumas análises em que não precisa de muito, é só um pouquinho de estudo, um pouquinho de notícias e a gente vai caminhando, né? O meu maior intuito aqui é sempre simplificar ao máximo para que possamos ter o melhor proveito, né? Bem, é, vou estar mostrando aqui para vocês o que também pode influenciar, né? Eu sempre falo para vocês ficarem atentos à nossa comunidade, que eu costumo postar algumas coisinhas, né? Desde nossas pools de liquidez, alguns membros, né? Falando que o Bitcoin bateu 84 e que provavelmente vai, né? Eu estou bastante otimista, acredito que uns US$ 200 mil para cima, né? Devido a vários fatores, como por exemplo, uma delas é a vitória do Trump, em que ele se diz abertamente a favor do Bitcoin. É, sem falar na redução de juros dos dólares americanos. Então, tudo isso conta muito para que dinheiro flua para o mercado cripto, em especial o Bitcoin, né, por ter a primazia. Um pouquinho dos preços, né, que a gente acaba falando. E eu vou estar mostrando aqui três postagens que eu separei, né, para mostrar para vocês. Aqui um pouquinho, né, acho que dificilmente voltaremos a esses preços aqui em que eu estava apostando de 400, né, essa média aí. E a primeira é sobre a questão das eleições americanas, em que normalmente, a Bull Run vem depois das eleições americanas. Por obra do destino ou não, o halving ele costuma cair justamente nas eleições americanas. E normalmente, depois das eleições americanas, tem uma alta expressiva, né? Vimos isso em 2016, 2020 e provavelmente veremos agora em 2024, né? Esse aqui está um gráfico um pouquinho atrasado, já batemos aqui o all-time high, né? Chegando a 84 mil dólares. O que reforça mais que estamos certos, né? Eu fico feliz por isso, né? Por ter alguns dados relativamente fáceis em que só se confirmam com o tempo. Então, mostra que o Bitcoin não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu acho que qualquer um pode fazer esse tipo de análise, né? E eu tô mostrando alguns dados, né? Que ocorreram no passado, lógico, não é certeza que vai acontecer no futuro, mas que tem dado certo até o presente momento. Então, vemos aqui 2016, 2020, 2024. E por que isso ocorre, né? Estou mostrando aqui numa próxima postagem, em que. Não é essa aqui agora. Aqui. Porque o que acontece é que o mundo costuma passar um período de instabilidade. Ou seja, até a definição do presidente pode ser até o pior presidente dos Estados Unidos. Por ser a maior nação, é basicamente eles que vão regir o mundo, né? Principalmente na parte de investimentos. Então, mesmo que seja um presidente horrível, eles vão saber mais ou menos como que vão aportar nos próximos 4 anos. Então, isso acaba trazendo uma previsibilidade, o que deixa mais estável depois que passa as eleições americanas. Por isso que as eleições americanas, antes dela, costuma ser um excelente momento para compra, né? Ali de bitcoins, né? E também depois das altas, né? Bem aqui, né? Nesses pontos, que justamente, ó, depois da alta, passa um período de queda e lateralização. Alta, queda, lateralização. Alta, queda, lateralização. Alta, queda, lateralização. Então, basicamente o Bitcoin funciona dessa forma, não tem muito segredo. E depois que é definido o presidente dos Estados Unidos, costuma a subir, né? E agora que tem o Trump, ele
provavelmente vai, de certa forma, atrair muito capital para cripto, até porque ele tem uma empresa de DeFi, né? Ele lançou uma plataforma, né? Um DApp, como o pessoal chama, de DeFi, em que vai correr muito dinheiro para lá. E aqui o próximo, né? A questão de outubro, né? Que eu falei sobre a questão de outubro ser o mês mágico do Bitcoin, né? Que costuma, a partir de outubro, as coisas começarem a fluir, né? Para o mercado cripto. Aconteceu assim nos últimos ciclos e aparentemente vai acontecer assim no próximo. O vermelho aqui é a projeção futura. Não há nenhuma certeza, mas eu acredito bastante nisso. Então, vou estar só fazendo aqui por fim, pegar um retorno trimestral, em que mesmo que você perca nesse bonde de novembro, não te preocupa, porque tem dezembro, e dezembro costuma também ser um mês excelente para o Bitcoin. E a gente vai aqui no retorno trimestral, e o quarto trimestre, né, que é o último, costuma ser o melhor, né? Vou estar aqui traduzindo para ficar em português para vocês, em que o mais importante é a média, né? A mediana a gente descarta. Então, o quarto trimestre tem uma média aí de basicamente 84%. Então, é um trimestre abençoado, junto com o primeiro trimestre, né? Usualmente, o Bitcoin costuma ter quedas ali no segundo trimestre, né? E o terceiro, né? Não são meses tão bons, né? Pro Bitcoin. Mas tanto o último quanto o primeiro costumam ser sim. Então, conforme o mercado for andando, a gente vai comentando, falando, né, sobre as tendências. Tem aí os vídeos do resumo da semana, em que é um complemento, né, de notícias, de narrativas do que está acontecendo no mercado cripto, que também acaba tendo, de certa forma, influência sobre isso aqui, né? Sobre esses gráficos aqui. Ainda mais agora que tem a parte de ETF, vou estar falando ali a relação de ETF com o ouro, de Bitcoin, né? Como depois que criou o ETF de ouro, ele sextuplicou, né, em 20 anos, e o Bitcoin provavelmente também acontecerá o mesmo, se não mais. E estamos só no início, né, de tudo isso. Então, eu acho que há muita coisa para se comentar, muita coisa que é simples, né? São análises simples, não é nada de outro mundo. Vocês não estão vendo trilhões de gráficos aqui, são coisas bem light, né? E que aparentemente tem dado certo. Eu acredito que o básico é o que funciona, né? É o feijão com arroz. Negócio de inventar, eu particularmente não sou tão fã. Mas é isso, pessoal. Espero que Deus abençoe vocês. São notícias para deixar vocês firmes no investimento. Bitcoin, para mim, a longo prazo, é a única moeda que vai existir. O que a gente tenta é comprar, acumular o máximo, né? Seja na alta, vender uma parte para que quando tiver na queda a gente consiga comprar muito mais. Então, esse aqui é o meu único intuito, sempre ter mais Bitcoin. É por isso que eu fico sempre reforçando essa ideia, falando aqui de tentar, né, de certa forma, prever o mercado, ver o momento certo de liquidar uma parte para comprar mais depois e mostrar o movimento do mercado, né? Então é isso. Abaixo estão os meus links, tanto das corretoras como de stake. Tem os livros aí que, se você comprar, você vai estar me ajudando com uma parte. Mesmo que você compre livros que são, né, tem lá de literatura, filosofia, enfim, há vários campos, né, literários, em que você comprando, você está me ajudando também com uma parte ali da comissão. E eu agradeço desde já. E que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.